Bom, hoje a gente vai ver a solução dessa questão de um PVI que está na página 514, é a questão 2.1, foi pedida por aluno que está cursando a equação diferencial. Então, o PVI é esse aqui, ó, derivada segunda, mais 2 vezes a derivada primeira, mais 5 vezes a função, igual a 4 vezes e elevado a menos t vezes o cosseno. Então, essa aqui é a parte do não homogêneo. Aqui eu tenho que a função no zero vale 1 e a derivada vale 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar Laplace no PVI. Então, quando você aplica Laplace na derivada segunda, então a fórmula que a gente viu na sala foi essa aqui, mais 2 vezes Laplace aplicado na derivada primeira, a gente viu que a fórmula é essa aqui, mais 5 vezes Laplace aplicado na função, que eu estou chamando de y grande, igual a... Agora vamos, como é que a gente faz para aplicar Laplace nessa função aqui? Aqui está vendo um cosseno multiplicado por um exponencial. Ó, o primeiro teorema do deslocamento fala o seguinte: se a gente pega e usa ele aqui, ó, se eu pego a função f de t como sendo o cosseno de 2t, que é exatamente essa aqui que eu tenho, a minha f de s, são a fórmula que a gente deduziu na sala de aula, é s dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é esse 4 aqui. Então, se a gente pega e cria uma outra função como sendo e elevado a menos t vezes essa f de t, que é o cosseno, a Laplace dessa g é a g de s, que é dada exatamente a f original deslocada de menos 1, que é esse camarada aqui. A gente usou um a, e elevados a t, só que o a aqui vale menos 1. Então, seria o f de s menos a na fórmula, né? Então, s menos a vai ficar s menos menos 1. Então, quem que é o f de s mais 1? É colocar s mais 1 no lugar do s. Então, ficou s mais 1 no numerador, no lugar desse s aqui. S mais 1 aqui no lugar desse S aqui, pronto. Aí tem um 4 multiplicando, né? Tem um 4 multiplicando. Então, por isso que Laplace aplicado nessa função aqui dá exatamente 4, que é constante, pode sair para fora. S mais 1 dividido por S mais 1 ao quadrado mais 4. Bom, agora o que é que eu fiz? Eu vou colocar o y de S em evidência aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, vai ficar quem? Vai ficar y de S, vai ficar um S ao quadrado dali. Aqui vai ficar 2 vezes S, e aqui vai ficar um 5. Observe que o y' é 0, então essa parte aqui é 0. Aqui fica menos S vezes 1, porque o y de 0 vale 1. Então, esse menos S aqui ele vai passar para o outro lado da igualdade como positivo aqui, ó. E aqui eu tenho esse 2 que multiplica esse y de 0. Então, vai ficar menos 2 aqui desse lado, então vai passar para o outro lado da igualdade como mais 2. E esse termo aqui eu conservo. Então, dessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse camarada para cá dividindo esse fator, S mais 2, e vou passar ele dividindo esse aqui. Então, ficou assim, ó. O y de S é o S mais 2 que eu tinha lá, ó. Dividido por esse termo aqui, né? Passou para lá dividindo. Mais o outro bloquinho que eu tinha, dividido por esse aqui. Mas, para nossa surpresa, isso aqui, quando você completa quadrado, ele é exatamente S mais 1 ao quadrado mais 4. Porque o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1, mais 4, dá exatamente o 5. Então, ele vezes ele próprio ficou ao quadrado. Então, agora eu tenho que calcular a transformada inversa dessa equação algébrica aqui. O que eu faço? Eu chamei esse bloquinho aqui de H de S e esse blocão aqui maior de K de S. Então, a minha solução vai ser o quê? A minha solução do meu PVI, que é o y de t, né, no domínio do tempo, vai ser o quê? Laplace inverso das transformadas de Laplace aqui, ó. Então, quando você calcula Laplace inverso, vai ter uma função H de t pequena mais uma K de t, que a gente vai ver como é que a gente calcula desses dois blocos aqui, a seguir. Bom, dando continuidade, aqui eu tenho reescrevi aqui a minha H de S, né? Então, qual que é o grande truque aqui? É escrever esse S mais 2 como sendo S mais 1 mais 1. Por quê? Porque aqui eu posso fazer dois blocos, tá vendo? Eu posso pegar S mais 1 e dividir pelo denominador todo, mas ficaria 1 dividido pelo denominador todo. Isso aqui eu reconheço como sendo um cosseno deslocado pela exponencial de e elevado a menos t. Mas o que acontece? O 1, se eu coloco só 1 dividido por isso, não dá certo para ser o seno deslocado, porque o seno eu preciso o quê? O camarada que aparece aqui era o a, e aqui aparece a ao quadrado. Como esse a ao quadrado é 4, eu precisaria de um 2 no numerador. Como eu não tenho um 2 no numerador, eu coloco 2 e divido por 2, né? Multiplico por meio.
Então, o grande truque aqui é multiplicar por 2 e dividir por 2. Por quê? Porque essa parte aqui ficou o cosseno deslocado e essa parte aqui ficou o seno deslocado por e elevado a menos t, pelo primeiro teorema de deslocamento, vezes uma constante. Então, a minha h de s vai ser e, esse bloco aqui, ó, dá e elevado a menos t vezes cosseno de 2t, e aquele bloco lá dá e elevado a menos t vezes o seno de 2t, multiplicado por meio, que é constante, que pode sair do Laplace. Agora, o k de s é um pouquinho mais trabalhoso, digamos, mas o que acontece? Eu tenho essa expressão aqui para k de s, e aí eu não tenho nenhuma fórmula que de cara eu reconheça. Mas a gente deduziu na sala de aula essa fórmula aqui, ó, quando você tinha um polinômio vezes uma trigonométrica. Então, na aula a gente fez com t vezes seno de AT. A fórmula que a gente chegou lá era 2 vezes A vezes S, dividido por S ao quadrado, mais A ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Dá uma olhadinha no caderno lá que vocês vão encontrar essa fórmula aqui, só que no lugar desse 2 que aparece aqui e aparece aqui, a gente usou a letrinha A. Mas aqui para o nosso problema, eu vou usar o 2 para poder, porque aqui eu tenho 2, né? Aí eu vou escrever esse 4 aqui como sendo 2 vezes o S mais 1. E aqui eu reescrevo isso aqui, ó. Do mesmo jeito que está aqui no denominador, eu reescrevi. Por que que eu vou fazer isso? Porque dessa fórmula aqui, ó, se o f de t for dessa maneira, o f de s é dessa maneira. Só que aqui, no lugar do s, está aparecendo s mais 1, tá vendo? Então, ele está deslocado de menos 1. Então, o que a gente faz? Usa o primeiro teorema do deslocamento. Cria uma função g de t, dada por e elevado a menos t vezes essa f aqui, tá vendo? E aí, o que acontece? Quando você faz isso, a minha g de s vai ser necessariamente a minha f de s deslocada de 1, ou seja, menos 1. Então, quem que é o f de s mais 1? Quando você coloca s mais 1 no lugar desse s aqui, ó, da f de s, vai ficar 2 vezes 2, eu conservei aqui. No lugar desse s aqui, eu troquei por s mais 1. E no lugar desse s aqui, eu troquei por s mais 1. E o 2 ao quadrado, que é o 4, permaneceu. Tá vendo que essa fórmula aqui, ó, ela é exatamente a que eu preciso, tá vendo? Escrito dessa maneira. Então, quem que é o Laplace inverso, né? Quem que é a g de t pequena? Seria essa e elevado a menos t vezes o f de t. E quem que é o f de t? É t vezes o seno de 2t. Então, aqui a gente descobre que Laplace inverso de k de s, para essa expressão aqui, é e elevado a menos t, essa função aqui, que seria a minha f de t original lá, ó, que deu essa expressão, deslocada de menos 1, né? Você trocou no lugar do S, você trocou por S mais 1. Então, por isso que aparece essa exponencial de menos t aqui. Aí, somando tudo, né? Ou seja, você já tinha o H de S, que era aquelas duas lá em cima, tá vendo? Então, quando você coloca, tá vendo? Aparece E elevado a menos t aqui, E elevado a menos t aqui, E elevado a menos t aqui. Aí, eu coloquei em evidência. Então, ficou o quê? Ficou o cosseno de 2t, fazer assim para vocês verem todo mundo. Cosseno de 2t, eu conservei ele aqui. O seno de 2t eu conservei ele aqui, e o t vezes o seno de 2t eu conservei ele aqui. Então, essa aqui é a minha solução do meu PVI, né? Ou seja, a solução particular. Beleza?